Uma obra arquitetônica como a Ponte Hercílio Luz pode encerrar muitos significados. De lugar de passagem, de lugar físico de passagem, pisada por muitos corpos, ela pode metamorfosear-se em lugares simbólicos, linguagem, emblema, representações. A Ponte Hercílio Luz é hoje, para nós florianopolitanos, e também para nós, catarinenses, a nossa cédula de identidade, a nossa carteira de identidade. E, na verdade, um elemento que tem um conteúdo histórico muito forte, com certeza único na nossa cidade e raríssimo no nosso país. Teve uma época em que a ponte foi o trapézio para os desenganados, desiludidos, que se atiravam de cima da ponte para morrer afogados. Mas, tendo a assistência dos pescadores, muitos foram salvos. E com isso acabou essa péssima atitude. E eles, então, passaram a se atirar em seco, em terra. Desde que eu me conheço por gente, ela fez parte das minhas impressões visuais, das minhas sensações. E sempre foi uma fonte permanente de inspiração para escritores, poetas e artistas. Cada vez que passares esta ponte, que uniu a cidade ao continente, bela ponte firmada na terra, vais te erguendo garbosa nos ares. Nossa ponte tão romântica, tão garbosa e imponente, deste passagem ao progresso, unes ilha e continente. Em cada canto dos teus cantos, Ponte Hercílio Luz, existe um canto. Porém, o bravo barriga verde, caprichoso, não vai deixar que por mar te joguem. Eu considero que a literatura catarinense sem a ponte seria inteiramente diversa e possivelmente e certamente muito menos rica, porque ela proporcionou a interação de todos os trechos de Santa Catarina, de todos os rincões de Santa Catarina, e deu, portanto, muito maior riqueza humana e social à nossa literatura. Arremexer, ponta de faca, cabo de chapéu de sol. Você diz que não me ama, o cantado rechinó. Ai, 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 eu não vou lá, ai, 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 quer me pegar. Diz que na ponte do estreito já se passa sem pagar. Ai, 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 eu não vou lá, ai, 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 quer me pegar. Na ponte Hercílio Luz já se passa sem pagar. A ponte dá para o pintor e o desenhista uma motivação pela sua beleza plástica. Nos oferece várias opções de criatividade e de ângulos diferentes. E realizamos em 1957 o primeiro longa-metragem da história do cinema catarinense, chamado O Preço da Ilusão. Que história de medo é essa? Medo de quê? Futuro é o futuro, ora essa. Você tem que se decidir, minha filha. Seu mundo agora é outro. Era uma crônica da cidade com tudo que ela representava. E era a influência do expressionismo alemão e do neorrealismo italiano. O senhor fácil não entende. Não é difícil de entender. Mas entender o quê? Eu só quero ter certeza. E a ponte teve uma importância chave no encerramento do filme, quando há o acidente e as pessoas se encontram, que durante o filme todo elas circulam sem se encontrarem. Ai, o burro, gente! Ai, o burro!
Esse é o fecho do filme e essa é a proposta final, mostrar que mesmo numa cidade pequena como Florianópolis, as pessoas podem nunca se encontrar ou podem se encontrar no momento definitivo. Nossa querida companheira Ponte Hercílio Luz já está aqui conosco há muitos anos e não se sabe se ela vai continuar como ponte ou vai ficar somente como cartão postal, grande cartão postal da cidade. Ela é uma beleza de visual, ela harmoniza perfeitamente com o desenho da nossa natureza e a solidariedade é a imagem dela mesmo, né? Um boato muito triste espalhado foi por aí, que a ponte perdeu a fortaleza e a fé pode ruir. Não pode isso ser verdade, seria uma calamidade. A questão da segurança da Ponte Hercílio Luz sempre foi um fator preocupante, principalmente após a queda de uma ponte similar nos Estados Unidos em 1967, ocasionando a morte de diversas pessoas. Na época de 70 também apareceu em Florianópolis um vidente que declarou pelos jornais de rádio o mês, dia e hora que a ponte ia cair. A população toda ficou sobressaltada e alguns curiosos aqui compareceram para ver a terrível tragédia, que infelizmente ficou por conta do vidente. Bom, a ponte foi interditada em 1982 com base num laudo que dizia que as barras de olhau que fazem a sustentação do vão central da ponte tinham sido subdimensionadas. O grande problema que tem afetado a Ponte Hercílio Luz foi a falta de uma manutenção adequada e contínua ao longo de sua existência. Por mais de 20 anos após a sua inauguração, nada ou quase nada foi feito, daí o estado em que hoje ela se encontra. A reabertura da ponte acontece em março de 1988 para tráfego leve. Muitas pessoas organizavam passeios até a ponte, transformando-a numa opção de lazer. Em 1991, a ponte foi novamente interditada, dessa vez de forma definitiva, devido a um relatório desfavorável da empresa Steinman, que dizia que a ponte estava na iminência de um colapso e que não havia segurança nenhuma para que ela continuasse aberta ao tráfego. Atualmente, ela não tem mais a função a que lhe foi destinada, a de ser ponte, elemento de ligação de uma parte à outra. A passagem interrompida fez com que a Ponte Hercílio Luz adquirisse uma dimensão de um olhar exterior. Pelo seu estado de abandono, pela sua deterioração, a Ponte Hercílio Luz acaba se transformando numa ruína da modernidade. Ainda não conhece Florianópolis e só conhece a fotografia, a ponte chama logo a atenção. Depois, quando a gente se interessa e vai ver que ponte é essa, quando foi feita, qual é a história dela se confunde com a história da cidade. A construção da Ponte Hercílio Luz foi concluída em janeiro de 1926. Porém, devido às vias de acesso que não estavam concluídas, a inauguração foi protelada para o dia 13 de maio de 1926. Muitas homenagens foram planejadas para esse grande dia, mas, logicamente, que a chuva atrapalhou bastante. Chovia. Mas não era um dia de chuva comum como tantos outros. Naquele dia, uma quinta-feira, o sol não saiu como de costume
para iluminar as belas praias. E, no entanto, foi talvez o dia mais importante que a ilha de Santa Catarina já viveu. Uma ponte dividia a história da capital do estado em antes e depois. Eu não tenho a menor dúvida que se o nosso maior poeta, Cruz e Souza, tivesse visto e conhecido a Ponte Ercílio Luz, teria feito um belo poema em sua homenagem. Com certeza, quem vê a Ponte Ercílio Luz nunca mais vai esquecer, porque ela é única no planeta. Que lá se vão 70 anos. Chovia muito naquele dia. Talvez para lavar a alma daqueles que apostaram na sua realização e empregaram todos os esforços para unir definitivamente a ilha ao continente. Ela deve ser preservada, ela deve ser tratada com todo carinho e com todo respeito. Ela está para Florianópolis, assim como o Cristo Redentor está para o Rio de Janeiro. Porque se é verdade que todos os seres humanos são ilhas, também é verdade que eles não se realizam sem estabelecer pontes com seus semelhantes. Florianópolis, 13 de maio de 1926. Ponte Ercílio Luz, assim a olhos nus, no sol ao lusco-fuz, é linda. Nordeste ou vento sul, nublado ou muito azul, lestado ou calmaria, ela que deixa ir e vir, que leva e traz pra nós negros, brancos, carijós, a vida. Filha da coragem, do amor com muito ardor, a solidariedade, a tua imagem. Botos brincando nas baías de Jureremirim, índios piratas de repente, ponte maravilha sim. E hoje é cenário de grande tradição, de força da missão, de glória. Tens nossa gratidão, tu és eterna joia, estás no coração da nossa história. Tens nossa gratidão, tu és eterna joia, estás no coração da nossa história. Muito obrigado, Ponte Ercílio Luz.